Eu lhes saúdo, meus amigos que aqui estão no nosso canal. Este é o canal Miscelânea Ativa. E eu sou o Prem Yogi, ou se preferirem, Geraldo. E hoje falaremos sobre mais um assunto relacionado ao autoconhecimento, yoga e etc. O assunto é o ser humano e seus corpos. E aí alguém já pode até perguntar: seus corpos, no plural? Nós temos mais de um, por acaso? Então é sobre isso que nós vamos ver. Antes de entrar propriamente nesse assunto, vamos falar como é a nomenclatura do ser humano dentro deste conhecimento do yoga, do autoconhecimento, das escolas orientais principalmente a Hindu Yoga, né? Eu vou chamar aqui, sempre vou me referir, melhor dizendo, o ser humano ao ser humano como Jivatman, que é o nome que é utilizado no yoga, né? No conhecimento teosófico também usa muito esse termo, que é um termo sânscrito, que significa Jiva, ser vivo, Atman, alma. Então o ser vivo com alma, que é o ser humano, né? Uma alma encarnada, o ser humano como alma individual, alma pessoal, o ser humano real, tá? Então de vez em quando eu vou falar ser humano, e de vez em quando vou falar Jivatman, para aqueles que não conhecem esse termo já irem se acostumando, certo? Então vamos entrando no assunto sobre a questão de seus corpos. Então, como assim seus corpos? Então é isso que nós vamos ver. De acordo com o conhecimento dos povos antigos do Oriente, das escolas filosóficas do Oriente, o ser humano possui 7 corpos. O corpo físico denso, o corpo físico etérico ou duplo etérico, o corpo astral ou emocional, o corpo mental inferior ou concreto, o corpo mental superior ou abstrato, o corpo búdico e o corpo átmico ou nirvânico. Alguns têm outra nomenclatura para algum desses corpos, de acordo com a escola, linhagem, ou o mestre que transmite, né, esse conhecimento. Por exemplo, o mestre Osho chama o mental superior de espiritual e o búdico de cósmico. O mestre brasileiro De Rose, do Swastika Yoga, denomina o etérico de energético e o nirvânico de mônada. Outras escolas também usam essa nomenclatura, né? Parecida com desses aí em alguns dos corpos, né? Estou citando esses como exemplo, né? O Ramacharaka, que esse é o nome espiritual, digamos assim, né? Nome que ele adotou, que na verdade é o William Atkinson, um teosofista norte-americano, denomina o etéreo como prana ou força vital. O mental ele denomina de mente instintiva e o mental superior de intelecto. O búdico ele denomina de mente espiritual e o nirvânico de espírito. Em certas publicações antigas e modernas, os autores confundem muito o duplo etérico com o corpo astral. Por exemplo, na Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, que é a obra fundamental da teosofia contemporânea, ela comete essa troca, né? Essa confusão, né? Confundir um com o outro, né? O astral com o etérico. Mesma coisa o Ramacharaka, aquele que eu citei ainda há pouco, né? Na nomenclatura dos corpos, ele também comete essa confusão, né? Se confunde com isso. E
nas obras dele, por exemplo, em A Vida Depois da Morte, ou As 14 Lições de Filosofia Yoga, a gente pode notar ele se confundir com isso. O que não desmerece o trabalho, principalmente que essas pessoas foram pesquisadores, são assim pessoas que têm uma notoriedade dentro desse conhecimento e que têm conhecimento muito profundo. Bom, olha só, então, citando isto, relacionado ao corpo etérico e corpo astral, cabe-nos, assim, entender que o corpo físico denso, ele é inseparável desse duplo etérico. Porque esse duplo etérico também é um corpo físico, só que de uma energia mais sutil. Tanto é que ele pode ser chamado de corpo físico etérico, que ele também é físico, só que uma fisiologia mais sutil. Né? No homem vulgar, a separação de um do outro, né, significa a morte. Porque esse corpo etérico, que é o corpo energético, é que dá energia para que o corpo físico se expresse na vida material. O corpo etérico é uma reprodução exata do físico denso, mas ele é constituído de uma matéria sutil. Simplificando esse início desse conhecimento aqui que nós estamos estudando, o nome desses corpos, de certa forma, já demonstram a que tipo de expressão se destinam e em que plano ou dimensão se expressam, de acordo com o nome: físico, etérico ou energético. Esse aí até já dei uma pincelada aqui, né, uma explicadinha, né? Mental, relacionado à mente, mental superior, relacionado a um desenvolvimento mental acima desse comum aqui que a gente utiliza na nossa expressão na vida terrena, né? E por aí vai, né? Então, se puderem, dar uma escutada, dar uma pesquisada, ver um nome. Antes de pesquisar assim mais profundamente, através do nome que cada um dos corpos que eu citei aí recebem, faça uma análise e tente chegar a uma conclusão do que realmente cada um deles pode se referir. E aí, depois vocês que estão aqui me assistindo, me escutando, vão fazer a comparação quando falarmos especificamente de cada um deles. Mas não vai ser difícil não, porque conforme eu disse, os nomes já meio que resumem do que eles tratam. A que eles se referem, melhor dizendo. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Este é o canal Miscelânea Ativa. Estamos falando sobre yoga, autoconhecimento e sobre o ser humano, Jivatman, que é o ser humano, e seus corpos, estes que acabamos de citar aqui. Acabamos eu e vocês, por isso estou falando no plural, porque eu considero como estando juntos, todos nós, eu e vocês que estão nos assistindo. Em outro vídeo continuaremos com esses ensinamentos, daremos prosseguimento. Se estão gostando, se inscrevam no canal, dê um curtir, né, comentem e acione o sininho para receberem as notificações. Eu lhes saúdo, paz para vocês.